Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma aula aqui do nosso aquecimento para a jornada Corpo Sem Dor. Sou André Garcia, é um prazer estar aqui com vocês. Vamos para o nosso tema da nossa aula de hoje? Não quer conviver com a dor no ombro? Então faça isso. Você vai aprender aqui o que fazer para não ter que conviver com a dor no ombro. Tá? Então, eu peço que você que está me acompanhando aqui, fique aqui comigo até o final, que a gente vai ter algumas coisas bem interessantes para aprender até o final da aula. O pessoal está chegando, vamos chegando. Boa tarde a todos. Pessoal, então é o seguinte, o que é conviver com a dor? Certo? E aqui a gente está se referindo hoje à dor no ombro. Então, o que acontece no nosso dia a dia? Uma pessoa que está com dor no ombro, claro, né? Já percebeu que em alguns momentos a pessoa vai sentindo algum tipo de dor? De repente, uma dor no pescoço, né? Que às vezes a dor aqui no ombro, aqui nessa região aqui. Às vezes a dor, ela começa a localizar aqui, ó, nessa região aqui. Para algumas pessoas, começa a ir para o braço. E algumas chegam até aqui, ó, na mão, no pulso. Ah, sim, e esquecendo, outras sentem dor nas costas. Olha só quantos locais, né? Isso eu mencionei só de um lado, né? Tem um outro lado também. Então, quantos locais eu fui identificando aqui com possíveis situações de dor no ombro? Ah, pessoal, peraí, ainda tem mais. Olha só. Essa região mais interna aqui, ó, essa região não precisa ser mais interna, essa região aqui também faz parte do ombro, tá? Então, às vezes, você tem umas musculaturas aqui bem profundas e também nós sentimos dor se manifestar ali quando alguma coisa quando acontece algum problema com essa região, referindo ao nosso ombro, e aí se manifesta a dor, certo? Olha só quantas situações. Às vezes, a gente comenta assim, eu tô com dor no ombro, né? Eu ouço muito isso aqui no nosso canal. Aí eu pergunto, escuta, onde é que está essa dor? Identifica para mim, que local? Agora vocês já têm, que estão aqui, né? E você que está assistindo o nosso vídeo pela primeira vez, já está começando a ter aí uma percepção diferente, né? Olha só como é interessante saber que local está se manifestando essa dor. Bom, manifestar a dor, né? Tudo bem. O que a gente quer mais é se livrar da dor, não é mesmo? Mas é importante a gente identificar qual a situação, né? Qual o local dessa dor. Mas a gente vai perdendo, quando ela vai se manifestando, a gente vai perdendo os movimentos, né, de forma gradativa. Às vezes, que nem eu falei, às vezes você está dormindo, amanheceu, sentiu uma dor no pescoço. Outro dia, uma dor nas costas. Aí você vai levantar o braço, sentiu dor aqui nessa região. Pois é, e aí essa dor, conforme a situação que você age em relação a essas dores, é que aí você vai começar, vamos dizer assim, a resolver o seu problema, talvez mais rápido. Não pode deixar essa dor ir, ó, cada vez mais complicando. Não pode. Aí, né? E o que a gente vê com isso? Como a dor vai se manifestando gradativamente, a gente às vezes sentiu a dor no pescoço. Quem não fez isso? Ah, eu vou passar uma pomadinha. Aí vai lá e pá. Beleza. Né? Tem gente que passa, acho que na época da minha avó passava arnica, eu acho, alguma coisa com arnica, não sei, era uns negócios lá. E aí aliviava. Eu disse, nossa, legal. Mas daqui a algum tempo essa dor voltava novamente. Tendia a acontecer, mas que coisa, será que é o meu travesseiro que está ruim? Será que eu estou dormindo de mau jeito? E olha, essa questão de dormir de mau jeito, né? Tem pessoas que dormem assim, ó, de lado, né? Dormem assim. Tem pessoas que dormem de cabeça para baixo e que dormem assim. Será que tem alguma coisa a ver? Esses hábitos, será que tem alguma coisa a ver com essa dor no pescoço? Ou melhor, possivelmente pode transferir para dor no ombro? Vou pensar sobre isso. Eu digo que sim, tá? Tem ligação sim. A Ioná está falando aqui. Passei por todas essas fases. Depois que um fisioterapeuta, né, ela está falando aqui, mandou eu fazer um alongamento peitoral, melhorou muito. E realmente faz sentido sim, Ioná. E eu ensino isso aqui no nosso canal, aqui nas nossas aulas, né?
Ensinei, isso foi até na segunda-feira. Mostrei um exercício para alongamento de peitoral, que alivia, realmente, alivia as tensões dessa musculatura, né? Mas eu falei assim que tem muita coisa envolvida. Só de falar do local, né, onde a dor está se manifestando, às vezes um só exercício, ele não vai resolver talvez toda a nossa necessidade. E aí tem que identificar qual a necessidade de cada pessoa, certo? Uma avaliação já ajuda bastante. Mas foi muito bacana você ter colocado esse seu comentário, tá? Beleza? Como eu falei, né? A dor vai se agravando, impossibilitando as pessoas de realizar suas atividades. Então a gente vê situações assim, por exemplo, dias que a gente já aconteceu de ter o amanhecer com o pescoço que eu não conseguia virar para um lado nem para o outro. E aí, como é que a gente faz as atividades? Igual robô, né? Vai virar, virar, né? Ele não consegue fazer esse giro, que a dor não deixa. A dor limita o movimento. Né? Trabalho de alongamento já começa a ajudar. Mas será que só o alongamento vai resolver essa situação? Já ajuda, já alivia, já melhora, né, o movimento e tal, etc. Mas temos que saber qual foi a causa desse torcicolo, desse problema, né, desse travamento no pescoço, tá? É importante a gente saber disso também. Então, realizar a dificuldade, olha, esses dias eu estava falando da questão de pessoas que têm, né, dificuldade de levantar esse braço aqui, ó. Às vezes o movimento a dor da pessoa, às vezes começa assim. Ela começa, nossa, senti uma pontada aqui no peito, senti aqui, né, nessa parte aqui, mas tudo bem. Ela, com um certo custo, ela vence a dor. Tá? Ainda não está limitando o movimento. Limitação pouca. Ela passa uma pomadinha, passa algum remédio e tal, beleza. Aquece, às vezes, o corpo, vai embora. Isso é cuidar? De uma certa forma é. Mas será que é cuidar com eficiência? Tá? Não sabemos qual é essa causa, o que está gerando isso daí. Aí, ao longo do tempo, a pessoa começa a sentir, nossa, meu ombro começou a fazer creque-creque, creque-creque, né? Estranho isso, tá? E o movimento começa a limitar cada vez mais. Beleza, se ela continua da mesma forma, tratando isso como se fosse algo corriqueiro, daqui a algum tempo ela, opa, nossa, hoje eu dormi travado, eu travei, não consigo fazer isso, dói demais. Às vezes a pessoa não consegue fazer nem isso mais. E aí, ó, começa a compensar o corpo para poder realizar o movimento. E quando a situação começa a agravar, que essa dor, às vezes, essa dor está aqui, né? Quando a pessoa tenta fazer, está aqui. E quando essa dor começa a se manifestar aqui e começa a transferir para o braço, daqui a pouco a pessoa não consegue pegar nem um prato, um copo, né? Que aqui fica tudo, como o pessoal fala, né? Adormecido. E a pessoa perde força. Então, essa situação, de repente, foi se agravando ao longo do tempo, devido a gente não ter, a pessoa, né? Não ter tratado de forma adequada. Olha só, aos poucos, quem está passando está iniciando esse processo, já fica a dica. Olha, fica de olho, trata isso de maneira mais séria, tá? Fica só passando pomadinha, não. Agora, quem já está nessa situação mais complexa, aí tem que movimentar, mesmo que tenha dificuldade, tá? De movimento. A gente fala de dor no ombro. Tem situações, pessoal, olha só que interessante. Tem situações simples, tá? E situações complexas. Tá? Tem gente que, por exemplo, a situação do ombro está tão ruim, eu expliquei desde o começo. A situação começa devagar, vai se agravando, vai se agravando, vai se agravando. Beleza. Aí chega num ponto que a pessoa tem, no caso dela, está tão complicado, que às vezes o tratamento ele precisa passar por uma cirurgia. Eu já encontrei pessoas assim, que estava com rompimento de ligamento, a cápsula aqui do ombro, que, né, que envolve essa cabeça aqui, ó, do braço aqui no ombro, já estava meio que rompida. E a pessoa tinha que passar por um processo de cirurgia, e ela não queria passar. Mas no caso dela, não tinha como, tinha que passar. Aí depois, reconstruísse lá, tudinho, deixasse tudo bonitinho. Aí tinha que passar pelo tratamento de recuperação do movimento, porque não é a cirurgia que vai resolver o problema.
Vai, assim, dá a pessoa recuperar a movimentação. Vai colocar tudo no lugar. O que estava estragado, vai colocar tudo no lugar. Mas aí a gente precisa movimentar para recuperar justamente o quê? O movimento. É esse tratamento que a gente precisa fazer até pós-cirúrgico, tá? Antes de chegar a uma condição de cirurgia, tem que fazer esse mesmo tratamento. E depois, que se o caso já foi, né, um caso cirúrgico, aí tem também que fazer esse tipo de tratamento, tá? Não pode ficar parado. Agora, entenderam que desde o princípio que a situação nossa vai se manifestando a dor, vai limitando o movimento e a gente tem que, né, ficar alerta para a situação não complicar mais. Agora, tem uma situação que, olha, às vezes as pessoas estão limitadas. Tem alguma coisa que está te limitando? Você que está com dor no ombro, quero aproveitar esse momento. Me diz, escreve aqui, coloca aqui embaixo, tá? Você que está assistindo pela primeira vez, o pessoal que está ao vivo aqui, coloca o que a dor no ombro está te impedindo de fazer. Deixa o teu comentário, tá? De repente a gente tem uma coisa nova que eu não sei, aí a gente vai discutir aqui, né? De repente uma dor, um movimento diferente, né? Porque a gente realiza tantos movimentos, tanto trabalho, né? De repente tem algo que você acha que está difícil, coloca aí, fala para mim. Fazer um tratamento que te possibilita eliminar a dor no ombro já começa com mudanças de hábitos, pessoal. Seus hábitos. Então, quais são esses hábitos? Eu conheço muita gente hoje trabalhando assim, tá? Principalmente o pessoal levou trabalho para casa, né? Teve muita gente que durante esses 3 anos começou a trabalhar muito em casa, o pessoal que ganhou peso, mas isso é outra história. Mas tem gente que estava lá trabalhando em casa, né? Principalmente os professores aí que, né, já levava trabalho para casa, agora tinha mais trabalho ainda. E lá, olha só, horas nossa, que tensão, né, para esses ombros. Será que esses hábitos estavam contribuindo para aquela manifestação de dor? Com certeza. Deixa eu ver aqui, a Fátima está falando aqui. Levantar o braço para coçar, né? Coçar, eu acho que é colocar a roupa no varal, não é isso, Fátima? Então, levantar o braço para colocar a roupa no varal. Ótimo, legal. Pega a roupa, faz esse movimento, certo? Ok, tudo bem. Tem muita gente que consegue fazer isso. Mas por que quando algumas pessoas fazem isso, sentem essa dorzinha aqui, nessa região aqui, essa tensão? Talvez não limita ela fazer esse movimento, colocar a roupa no varal. Mas por que algumas começam a sentir isso? E se não cuidar, o que pode gerar com o tempo? Essa pessoa dificilmente vai conseguir estender roupa no varal, levantando os braços acima da cabeça. O varal vai ter que estar aqui, certo? Aqui, na linha dos olhos, para ela poder, né? Porque está acontecendo alguma situação de inflamação aqui nessa região, certo? Ok? E às vezes nós temos bursas, sabe? Bursas. O que as bursas servem? Elas servem para diminuir o atrito e servem para lubrificar também, tá? Elas servem, é como se eu tivesse aqui, eu vou pegar um mouse aqui. Vamos dizer que aqui fosse uma parte do osso, né, do meu ombro, tá? E aqui eu tenho uma musculatura. Pode ser em cima, pode ser embaixo, né? O que eu quero demonstrar para vocês é o seguinte, que a bursa, ela reduz o atrito entre o músculo, ou as partes moles do corpo, né, com o osso. E ela promove a lubrificação. Quando essa bursa ela é muito pressionada, o que acontece? Ela pode inflamar. Exatamente. Ela pode inflamar. E aí causa dor. De repente, essa situação, né, de levantar os braços, pode ser que algumas musculaturas aí estejam fragilizadas, certo? E aí existe também essa situação, tá, de fragilidade da musculatura, mas também pode ser com relação a uma pressão das bursas. Não quer dizer que a bursa esteja inflamada, certo? Mas às vezes se sente assim incômodo.
ok? Às vezes é uma leve tensão, mas isso pode, ao longo do tempo, certo? Dependendo do como estiver o seu corpo, essa bursa inflamar e aí gera aquela tal chamada de bursite. Já ouviram bursite? Aí precisa realmente se preocupar mais. Enquanto for só uma tensão, você levantou, né, beleza. Não te impediu de realizar o trabalho, não te impediu, só incomodou um pouquinho, né? Tudo bem. Agora, quando a dor é mais violenta, vamos dizer assim, que ela te impede de levantar, aí o negócio é mais sério, tá? Mas muito legal, viu? Estou gostando aqui a participação do pessoal aqui. Beleza, é assim mesmo. Quanto mais vocês me perguntarem aqui, mais fica legal o negócio. Essas mudanças de hábitos no nosso dia a dia, eu estava falando de hábitos, né? Então, muitas pessoas digitando o dia todo. Tem como a pessoa. É o trabalho da pessoa. Tem como a pessoa. Todo dia ela está fazendo aquilo. Mas, e aí, professor, qual é a situação? Qual é a solução? Eu preciso parar de trabalhar? Pessoal, a dor no ombro é a segunda causa de mais queixa de dores musculares e articulares, né? No caso, dores articulares, no Brasil. É a segunda maior queixa, tá? Tem muita gente sofrendo com dores no ombro. 39 mil trabalhadores, isso é um dado de 2020, tá? 39 mil trabalhadores deixam de trabalhar por causa de dor no ombro. É muita gente, né? Muita gente. E olha, se fizer mudanças de hábitos, pode evitar essa situação. Pode evitar, tranquilamente. Pessoas, às vezes, que nem a gente estava falando de hábitos, né? Quantas pessoas eu pergunto que trabalham digitando, ou no celular, ou fazendo. Tem pessoas que trabalham, o serviço dele é pegar um objeto, carregar, trabalhar com mercadoria, transporte de mercadoria, né? Aí tem que carregar, tem que arrumar. Tem pessoas que fazem trabalho manuais, né? Muitos. Essas pessoas, assim, por realizar trabalhos repetitivos e tal, etc., faz parte do trabalho dela. O que essas pessoas fazem para permanecer trabalhando sem sentir dor? Uma pergunta interessante. Essas pessoas, elas procuram realizar algo, esse algo é uma atividade, que possibilite a manter o equilíbrio do seu corpo, o equilíbrio da musculatura, e isso vai promover o equilíbrio das articulações, certo? Então, essas mudanças... Então, às vezes eu pergunto assim, falando sobre mudanças, né? Você faz algum alongamento? Você que, né, está sentindo algum incômodo aí no ombro, faz algum alongamento? A pessoa olha assim, não faz. Olha um hábito que ela poderia colocar para melhorar sua situação sem ter que deixar de trabalhar. Olha só, o pessoal falando aqui, a Fátima falou que ela está com problema no braço esquerdo, né? Tá, tem que ver. Muitas situações podem contribuir para esse braço esquerdo estar sentindo mais, né? Sentindo dor. Tem que ver quais são os hábitos que você faz no dia a dia, Fátima. Quais suas atividades no dia a dia, né? De repente, algum movimento, alguma tarefa que exige mais força, que você não está tendo tanta força nesse braço, e aí precisa realizar essa atividade, e aí está te causando algum desequilíbrio, tá? Tem que identificar qual atividade é essa. Se você tiver como melhorar a forma de movimentar para realizar essa atividade, você já vai estar contribuindo para não gerar mais problema, não vai estar colocando mais lenha na fogueira, tá? Já é uma forma de ir tratando, né, esse problema, ok? Deixa eu ver aí, a Ana está falando aqui, né? Eu estou dentro dessa estatística que parei temporariamente. Ah, sim, agora entendi, tá? Liga não, às vezes o problema é o óculos aqui, tá? Poder enxergar essa letrinha aqui pequena é complicado. Mas aí, tá. A Ioná está falando que ela faz parte dessa estatística que eu acabei de falar, né? Que ela parou temporariamente, ela está parada. Mas vamos voltar logo, Ioná, né? A gente não pode ficar parado, não. Tem que pôr esse corpo para trabalhar, tá? Ah, rapaz, a aula hoje está legal. Olha, vocês estão... Estou gostando desse negócio aqui, tá?
A Fátima aqui está falando aqui, ó, que ela levanta a mãe dela. E olha, se você está assistindo essa aula pela primeira vez, se tem alguma coisa que a gente está falando aqui que é semelhante, já vai aprendendo aí a fazer a coisa certa. Então, a Fátima está levantando que ela levanta a mãe dela várias vezes ao dia. Olha, tem que observar, de repente, tem que observar que forma você está apoiando sua mãe. De repente, está jogando o peso dela todinho no braço esquerdo, e esse braço já não é o mais forte. De repente, né, isso aí está fazendo com que você desequilibre algumas musculaturas, né? Tem que ver, tem que encontrar uma forma de você fazer para levantar sua mãe. Não dá para a gente identificar como é que faz isso aqui agora, mas tem que identificar uma forma melhor. Experimenta mudar essa forma de você levantar sua mãe. Você ajuda, acho que ajuda a sua mãe, né? E para parar de ficar machucando esse braço. Tá? Ah, sim, Ioná falou que está incluindo atividade física e mudanças alimentares, e graças a Deus estou bem melhor. Muito bacana, tá? A alimentação é fundamental também nesse processo. O corpo às vezes está inflamado, né? Se tiver que escolher, às vezes, um remédio e alimentos que ajudam a desinflamar o corpo, eu prefiro ir pelos alimentos, tá? Eu sou ruim de tomar remédio. É isso aí. Mas, às vezes remédio se faz necessário, né? Às vezes a gente entra numa situação tão ruim, porque a gente não fala muito de traumas, não, né? Eu falo mais de desequilíbrios musculares, porque às vezes uma pancada, quebrou o ombro aqui, a pessoa às vezes tem a necessidade de ser medicada. Às vezes a inflamação está tão agressiva que a pessoa tem que tomar um anti-inflamatório, aí o médico receita. Cada caso é um caso. A gente está falando aqui, eu dou mais ênfase na nossa conversa aqui sobre desequilíbrios musculares e articulares, situações do hábito, do nosso dia a dia, né? Mas o trauma, pancada, acidente, fraturas, às vezes a cirurgia ali, quem fratura é de imediato. Às vezes a pessoa tem uma luxação, às vezes conforme a luxação, tem que resolver de imediato. Às vezes cirurgia de imediato, rompeu, às vezes ligamento. Aí não tem conversa, é cirurgia, tá? Mas bacana o papo aqui. Tem pessoas que elas dizem assim, olha, eu vou fazer nada. Eu acredito que não é o caso do pessoal que está assistindo aqui. Ou ela não realiza tratamento adequado, ou melhor, né? Está realizando um tratamento, às vezes ela está realizando um tratamento que é inadequado, tá? E a gente vai falar um pouco sobre isso. Isso tudo na busca de resolver a dor no ombro, tá, pessoal? Eu vejo isso muito. Eu vou comentar aqui um pouquinho dessa questão. Eu realizo esse trabalho virtual e também realizo meu trabalho presencial, né? Estou lá todo dia na academia, ou às vezes tem gente que me contrata para fazer em casa, uma recuperação, trabalho. E às vezes na academia eu vejo pessoas lá fazendo atividade no seu dia a dia. Porque eu trabalho muito como personal, mas eu vejo assim algumas pessoas assim com problema de ombro e fazendo exercícios para resolver a dor no ombro e que eu vejo, né, que é inadequado. Só de olhar. Às vezes a gente orienta, olha, fiquei sabendo que você tem um problema de ombro, você está fazendo esse exercício. Eu vi pela internet que isso aqui é bom, tal, etc. Eu digo, olha, mas esse daí é bom para ombro, para uma pessoa sadia. Para uma pessoa com problema de ombro, não é adequado. Então, olha só, tem que tomar um certo cuidado com relação a isso. Às vezes a gente vê muita informação, a internet está muito boa, mas a gente vê muita informação de tudo que é tipo. E aí, muito cuidado, pessoal. Você que está em busca de resolver a sua dor e buscar um tratamento que não esteja adequado. Muita gente, tem gente que chega aqui no canal e diz assim, eu estou com dor no ombro. Aí eu pergunto, a gente está se vendo pela primeira vez, né? Ou melhor, se vendo não, falando pela primeira vez. Eu pergunto, qual tratamento você já fez? Eu já fiz tratamento com fisioterapia, com remédio, com exercício e tal, certo? E não resolveu? Não resolveu. O que eu tiro disso? Que a pessoa fez um tratamento inadequado. E é realmente inadequado. Ioná deu um exemplo dela, um testemunho aqui, né? Que ela recebeu uma orientação e fez a coisa, né? E aliviou a dor no ombro dela. Eu fiz essa mesma orientação para uma pessoa que eu nem estava
assim, que a gente está comunicando aqui ao vivo, ela fez e se sentiu bem. Esses dias eu fazendo uma avaliação, uma pessoa que já vinha com dor no ombro, fazer o seu trabalho, já estava com certa dificuldade de fazer o trabalho lá, que era de faxina, e ela já estava sentindo dor, e esse trabalho já estava ficando muito árduo, né? E aí a gente fez uma análise dos movimentos, dos hábitos dela. Eu disse assim, faz aquele mesmo alongamento que a Ioná fez. Faz esse alongamento aqui, tá? Coloquei a cabo aqui, pede assim, faz assim. Na hora, tá? Na hora, ela disse assim, professor, eu senti um alívio tremendo. Eu estava com dificuldade de respirar e agora eu estou me sentindo melhor. Ela estava já com uma pressão do ombro aqui, ó. Você que está com esse problema, olha só a orientação aqui. Ela estava assim, com esse ombro assim, ó, já estava mais assim virado para cá. E aqui estava pressionando. Isso aqui tudo tem ligação, pessoal. Isso aqui, ó, estava tipo assim para pular fora. Verdade. Tava para, ela ia ter uma luxação já. Quando ela fez o alongamento, aliviou aqui, ó. Aliviou aqui. Ela ia ter, tá? De uma hora para outra, ela ia ter uma luxação. Aí, conforme a situação, poderia ocasionar até em cirurgia, tá? Tirou a necessidade de cirurgia dela, porque ela disse que, olha, professor, eu estou cada dia melhor. Ela não estava mais conseguindo respirar direito, se sentia sufocada. Agora não, está de boa, está de boa. E aí, ó, Ioná confirmando aí, né? Alívio imediato, é isso mesmo. Isso mesmo. A gente tem condições de recuperar o corpo colocando o corpo em movimento, descobrindo a necessidade e trazendo a pessoa para essa recuperação, tá? Porque no dia a dia a gente vai se desequilibrando mesmo. Não estou fora estou junto com vocês. Movimento todo dia, algum desequilíbrio vai gerar, mas eu tenho que fazer o meu corpo voltar a esse equilíbrio, tá? Legal. Mas eu gostei muito, tá? Participação de vocês. Estou adorando isso aqui. Eu tive uma aluna, o nome dela é Jane Kelly. Jane Kelly tem 1,50 m, falar 1,50 m alguma coisa. Ela logo que eu comecei minha carreira, ela foi me procurar, me disseram que eu ia ajudá-la. E aí ela com dor no ombro. Aí eu descobri o que é. O que você faz? Eu sou cabeleireira. Eu passo o dia assim, ó. Eu digo, não, tá bom, tá explicado tudinho, tá tudo certo. Vamos melhorar essa dor no ombro? Vamos embora. Então, vamos lá. Começamos a trabalhar. Ela nunca tinha feito um tratamento com treinamento na vida dela. Ela nunca tinha feito treinamento na vida dela. E hoje ela é apaixonada, né? É apaixonada. Não sai. Está direto treinando o corpo dela. E olha, eu digo uma coisa, ela entrou para cuidar do ombro, né? Hoje ela cuida do corpo inteiro, né? E ela está muito bem. Quem está me acompanhando, acho que eu tenho umas fotos dela lá, aqui no Instagram, acho que não tem lá, né? Hoje ela cuida bem do corpo. Mas naquela época, ela só cuidava do corpo das outras pessoas. Eu digo assim, se deixava as mulheres muito bonitas, muito arrumadas, ela tem um salão, ela tem um salão até hoje. E aí eu disse assim, mas você precisa cuidar de você. Quando ela começou a cuidar, pronto, acabou. Olha, 2 semanas acabou a dor no ombro dela. Cada vez ela disse, André, eu estou trabalhando lá de boa. E chegava no final de ano, ela estava lá trabalhando de boa, que sabe que salão, final de ano, né? O trabalho aumenta. E ela está lá de boa até hoje. Não sente mais. Faz um tempo, uns 6 anos por aí. 6, 7 anos. E ela está muito bem. Continua trabalhando no salão. E não precisou parar nenhum dia de trabalhar. E não fez nenhuma cirurgia. E está muito bem. Ioná fazendo uma pergunta aqui, acho que é uma pergunta. E o local que eu faço é no cantinho da parede. E está assim mesmo. Não conseguia ver o ossinho da clavícula. Tá? Eu não entendi
Eu não entendi direito o que você quis dizer. Deixa eu só comentar. Você está querendo dizer que o seu caso era semelhante ao dessa pessoa que eu falei, que o osso estava comprimindo aqui? Se for, dá um ok para mim. Então, pessoal, eu tenho o maior carinho em responder as perguntas das pessoas, tá? Eu acho muito importante. Ah, sim, agora entendi. Agora entendi, tá? Olha só, a Ioná está falando que ela usa um alongamento que eu ensino aqui, é muito bacana mesmo. Ele faz alongar, é um outro alongamento. Eu vou fazer o seguinte, eu vou demonstrar aqui, eu tenho um vídeo aqui no canal, no Instagram, que tem a demonstração desse exercício. Mas se der para... Acho que hoje vai ser meio complicado. Mas olha, quem está presente aqui e quiser saber que alongamento é esse, procura aqui, tá? É um vídeo curtinho, certo? Que eu fico assim na parede, tá? Meu nariz apontado pego uma quina, coloco os dois braços assim, ó, encostado na parede, e aí deixo o corpo cair. Isso tudo em pé, tá? Deixa o corpo cair. Isso alonga mesmo. Procura aqui no canal que vocês vão encontrar, tá certo? Isso ajuda sim. Ioná, você está me ajudando a dar dicas aqui, Ioná. Muito obrigado. Eu vou contar aqui a história da dona Clarice, que eu acho muito importante as pessoas que estão aqui terem uma ideia, tá, sobre esse assunto, né? E, de repente, isso pode ajudar tanta gente. E, olha, por ajudar tanta gente, pessoal, tem um aviãozinho aí, ó. Manda essa aula, compartilha com quem você acredita, né, ou conhece, que está precisando de ajuda para resolver dores musculares e articulares, tá? Legal? Conto com vocês, sejam divulgadores. Então, vou contar a situação, né, Dona Clarice. Já é uma senhora de idade, hoje ela está com 78 anos, desculpa. Durante ali os quase 50, ela teve uma lesão, né? Foi pegar uma caixa no trabalho dela, pegar uma caixa, no que ela fez, a caixa estava pesada, né? Isso é uma orientação até para as pessoas, ó, cuidado, né? Às vezes a caixa está pesada, o peso. Se o corpo de vocês não está preparado, não faça. Porque nosso corpo, cada corpo tem uma condição física. Se você treina o seu corpo para melhorar a sua condição física, ela vai melhorar. E aí ela pegou a caixa, quando ela fez assim, ela sentiu como se fosse um rasgo. E ela sentiu uma dor violenta. Ela não cuidou. Foi passando tempo, e ela não sentia dor. Mas o corpo, ele né, deu o jeito dele de recuperar. Ali, com o tempo, a gente foi percebendo que foi formando um calo. De repente, ela teve uma luxação, não sei, ela nunca verificou isso. Formou um calo e formou um negócio, né, alto, assim, que não incomodava. Ela diz, olha, não incomoda, não tal, beleza, tudo bem. Continuou a vida dela, tranquilo. Mas chegou um certo tempo que ela estava começando a ter limitações de movimento. Estava perdendo força também. E chegou uma hora que ela sentia, para fazer esse movimento, ela tinha que mudar a posição do corpo para o braço chegar lá em cima. Um certo dia, ela não conseguia movimentar o braço, aquele braço. Não conseguia abrir, como se o braço tivesse congelado. O que aconteceu com ela? Eu disse assim para ela, eu falo Dona Clarice, né? Mas ela é minha sogra, tá? Eu conheço bem essa historinha. Eu falei para ela, a senhora não vai ficar assim, não. Aí a senhora, senão daqui a pouco esse braço não movimenta mais. Vamos promover o movimento. E aí fiz um alongamento com ela. Olha que ela é uma senhora bem corajosa, tá? Fiz um alongamento com ela, peguei os braços dela para trás. Pessoal, eu só não oriento vocês a fazerem isso. Quem tiver braço aí, né, tem que saber o que está fazendo. Fiz. Ela sentiu, achei que às vezes o olho quase lacrimejou, né? Uma senhora bem forte. Resultado, hoje, ela está assim, fazendo esse movimento, tranquilamente. Qualquer hora eu vou filmar aqui a dona Clarice, ela fazer esse movimento para vocês, tá? Me cobre, mas é verdade, tá? Se deixasse, ela nunca mais, nunca mais a gente fala assim, né? Porque não sabe a força que né, as pessoas têm, mas se deixasse, cada vez mais ia complicando, né, a situação, né? Ia ficando mais congelado. E esse braço, assim como o restante do nosso corpo, ele foi feito para movimentar, pessoal. Quanto mais a gente movimenta, quanto mais a gente vai lubrificando, né? Igual o carro.
Acha que carro vai andar sem lubrificação? Ele tranca o motor, tranca a roda, tranca. Precisa de óleo. Nós também precisamos. E aí, olha, o cérebro aqui é que comanda tudo, né? Quando a gente vai fazer esse movimento, o cérebro diz assim, lubrifica, né? Manda o comando lá, né? Aí solta o líquido para lubrificar, para o movimento ficar facilitado. Então, se a gente movimenta, vai estar lubrificado. Eu ouço assim, às vezes pessoas dizendo assim, ó, o meu médico disse, né, isso tá comentário aqui no nosso canal. Estou inventando nada, não. O médico disse, a pessoa tinha que conviver com a dor no ombro, estou falando, né? Com relação à dor no ombro. Eu tenho que conviver com a dor no ombro. Eu digo, né? Será que tem? Eu digo que não tem, tá? Não tem que conviver com a dor, gente, certo? Eu tenho um caso vários casos de alunos com questão de joelho, bem mais casos bem sérios, sabe? E o médico às vezes diz assim, olha, você tem que fazer cirurgia, colocar como é que fala? Prótese, né? No joelho. A pessoa ia, realmente, né? Colocar. Até ela me encontrar e a gente, olha, vamos fazer. Se você tiver que fazer mesmo essa, né? Já vai com o corpo preparado. A sorte dela é que um dia ela estava indo para o consultório, né? Tá. Ia fazer a consulta, né, para ver o joelho novamente. Mas ela já estava se sentindo melhor. Tanto que ela já estava subindo a escada melhor. E aí ela encontrou um outro médico. E nesse que ela conversou, esse médico disse assim para ela, assim, olha, você é muito nova para fazer uma prótese. Ela disse que estava fazendo já o tratamento, estava se sentindo bem. Se você está se sentindo bem, continua fazendo o tratamento. Que ela estava fazendo tratamento comigo, né? Continua fazendo tratamento. Agora, esquece esse negócio de prótese. Prótese é quando não tem mais recurso, né? Resultado, né? Ela terminou o tratamento comigo, ela aprendeu o que precisava ser feito e tá sem prótese alguma. Eu não digo que em certos casos há necessidade, né? Entendeu? Mas se o seu caso não tem necessidade, não precisa. Agora, eu digo assim, é a mesma coisa com relação a conviver com a dor. Você só vai conviver com a dor se você quiser, tá? Se você quiser conviver com a dor. Fora isso, se você não quiser, não precisa não. A gente conhece o caminho para se livrar da dor. Show dor. Eu comentei no início da aula, né? Pessoas que às vezes fazem atividades erradas, né, para melhorar a situação do ombro. Geralmente, quem está com dor no ombro precisa, no início, aliviar essa dor. À medida que vai aliviando a dor, aí vamos tentar buscar a recuperação, porque a gente alivia a dor e a pessoa começa a fazer mais movimento, ela começa a ficar mais confiante. Daqui a pouco, aí a gente parou por aí. Não, tem que continuar. Às vezes ela aliviou a dor, está começando, mas tem que deixar o corpo equilibrado. Lembre-se disso. E é uma coisa contínua para a vida toda. Olha, se você tem uma lesão, não faça exercícios. Agora, olha, anota aí. Se você tem uma lesão, não faça exercícios que vão intensificar suas lesões. Não faça isso. Esse é o jeito errado de eliminar a dor. Ok? E qual é o jeito certo? Fazer treino. Eu digo treino, né? Entenda como tratamento adequado, que a gente coloca atividades que vão fazer com que o nosso corpo fique em equilíbrio, tá? Isso é essencial, pessoal. Se a gente não fizer isso, não vai resolver a dor, tá? Não vai. Então, é aquilo que eu expliquei no começo da aula. Tantas pessoas aí sofrendo com dor por muito tempo, né? Se não utilizar o processo adequado, não vai resolver. E aí, qual é o adequado, hein, professor? Vou mostrar para vocês. Muito obrigado, Fátima. Fátima falando aqui, que aula maravilhosa. Eu que agradeço a participação de vocês. Vocês contribuíram aqui para que a aula também fosse maravilhosa. Agradeço muito, tá? E sempre grato, né? Tá falando aqui, sempre grata pela atenção e determinação. Tá? Eu gosto, eu acho importante as perguntas, sabe? Direcionar a pessoa, porque eu vejo tanta gente sofrendo com dor, né?
dor no ombro, dor no joelho, quadril, né? E às vezes as pessoas estão aí em busca e elas não conseguem ver a luz. Existem pontos cegos na busca do tratamento adequado, né? Às vezes a pessoa não está enxergando o tratamento adequado. É muito importante isso. Pessoal, eu vou demonstrar aqui algumas atividades para vocês poderem entender como é que a gente vai melhorando a questão da dor no ombro, certo? Vamos lá? Eu estou vendo aqui que tem gente aqui no Facebook está fazendo perguntas. Eu vou fazer o seguinte, Lourdes, eu vou fazer a demonstração do exercício aqui, aí no final eu respondo suas dúvidas, tá bom? Ok? Vamos lá. Olha, eu gosto muito. Se você tem um cabo de vassoura, um cabo de rodo, a vassoura acabou e está aí sem utilidade, eu vou te mostrar como ser útil, tá? Apesar de que isso aqui é um cabo de cortina. Às vezes a pessoa está com dor aqui, ó, tem limitação de movimento, certo? E ela precisa ganhar movimento. Então, eu vou utilizar uma técnica que eu utilizo para a pessoa poder ganhar movimento. Então, ó, uma coisa que eu faço aqui, ó, certo? Esse braço aqui fica encaixado aqui como uma cunha, ó, a mão uma cunha, o braço fica esticado e só esse outro trabalha, ok? Ó. Esse aqui não está fazendo, ó, esse aqui não está fazendo força alguma, só o de baixo, ok? Parece uma coisa simples, né? E é realmente algo muito simples. E a gente vai permitindo a pessoa ganhar movimento e com isso vai aliviando a dor. Então, a pessoa que tem dificuldade, ela começa a ganhar movimento e fazer de um lado, fazer do outro também, tá? Mesmo que a pessoa não tenha dor, experimenta fazer, tá? Experimenta. Mas se ela tiver com dor nos dois ombros, faz nos dois ombros. Tem uma situação que a gente faz assim, ó. Você faz um giro, tá? Com o ombro, no sentido do relógio, ok? Depois, faz no sentido contrário, tá? Isso aqui também é para ganhar movimento. Se lembra que quanto mais a gente realiza movimento, o nosso corpo ele vai lubrificando. Então, esse é um outro exercício que a gente também pode utilizar. A ideia é a gente ganhar o movimento, fazendo com que o nosso corpo solte, né? Ganhe movimento. Porque essa articulação, ela quando está presa, a coisa está feia, tá? Porque ela é uma articulação que ela permite, ó, realizar vários movimentos em vários sentidos, ó, certo? Então, ela tem que movimentar. E aí, essa movimentação nos permite realizar muitas atividades no nosso dia a dia. E aí, a gente volta a fazer essas atividades de forma tranquila. Agora, isso aqui é para começar a soltar esse ombro, certo? Tem mais coisa para a gente fazer aí. Porque, olha, se lembra que eu falei no começo da aula que essa região tem muitas musculaturas, certo? E aí, identificar quais musculaturas estão fracas, tá? Porque quando a gente fala em musculaturas fracas, a ideia é fortalecer essas musculaturas. E aí, ó, não para só nisso aqui. Tem mais coisa. Mas só isso aqui, ó, já vai ajudar o pessoal a liberar esse ombro. Então, se você quer voltar a fazer seus movimentos, né, tá com o ombro travado, tá? Começa a produzir movimento. Professor, eu não consegui fazer isso. Você pode apoiar. Você pega uma cadeira. Você pode apoiar, tá? Mais apoio.
Ok? Ó, estou apoiado. Deitado na cama também. Se você quiser ficar deitado na cama, vai ficar com toda essa região apoiada, você vai fazer isso aqui, ó. Só que aí vai ser um semicírculo, né? Quantas vezes você pode fazer? Faz aquilo que você achar necessário. Aguentou, você sentiu, você vai sentir o braço mais solto. Isso que é muito bacana, tá? E aí você pode fazer aí na sua casa, não precisa muita coisa, certo? Ah, sim. O, o exercício que a Ioná estava falando no começo da aula e que eu já demonstrei na nossa primeira aula foi esse aqui, ó. Acho que eu demonstrei na aula de segunda-feira, tá? Quem, né, quiser mais detalhes, né, corre lá na aula de segunda-feira. Pessoal, é o seguinte, como isso aqui, ó, já vai ajudar a liberar as musculaturas aí, melhor, as musculaturas, já vai liberar o nosso ombro, né? Pessoal que está com o ombro preso, eu dei umas dicas aqui para liberar, vai sentir bem, principalmente pessoas que passam o dia aqui assim, ó, só aquele alongamento aqui já vai ajudar, né? Pega o rodo lá do trabalho, né? Não precisa nem tirar do cabo, já pega aqui, vai achar que está meio doido, né? Mas tudo bem. Vai lá, o importante é tirar a dor do ombro. Vai lá, faz, beleza, continua a trabalhar novamente. Bom, eu vou responder aqui a pergunta aqui da Lourdes. Ela disse assim, ultimamente eu ando sentindo muita dor nas pernas. Ah, ela está falando das pernas. Especialmente nas laterais do fêmur. Mas só à noite quando eu vou dormir. Não consigo esticar as pernas rapidamente porque sinto muita cãibra. Tenho tendinite. Ah, ela também tem tendinite em ambos os ombros. E sempre que faço qualquer movimento, dá aqueles estalos, como se os ossos passassem uns pelos outros. Entendi. Recentemente fui ao ortopedista, fiz exames e foi constatado 2 hérnias e uma artrose na coluna. Abaulamento dos discos. O médico me prescreveu remédios. Deixa eu ver se tem mais coisa aqui. Escreveu muita coisa, remédio. Acho que continuando, né? Então, deixa eu... Legal, Fátima. Deixa eu entender aqui, tá? Eu li aqui, mas deixa eu entender. A Lourdes está falando aqui, ela sente muita dor nas pernas, especialmente nas laterais, né, da coxa, mas à noite quando vai dormir, certo? Não consegue esticar as pernas rapidamente porque sente muitas câimbras. Tem tendinite nos ombros, em ambos os ombros, né? Dores nos tendões, né? E às vezes sente estalos, né? Movimenta as articulações, sente estalos. Constatado também que tem uma hérnia de disco e uma artrose na coluna. Eu já vi muita coisa assim, tá? Não é só da Lourdes, né? Algo assim só da Lourdes. Eu vi já muita coisa nesse sentido. Pessoas assim com muitas situações de dores. E eu não vou conseguir responder toda a pergunta aqui da Lourdes, tá, Lourdes? Mas eu vou responder para você lá no Facebook, tá? Porque daqui a pouco o Instagram derruba a gente. Mas eu vou dar uma dica assim. Você tem que recuperar todo o seu corpo, porque os problemas já estão generalizados. De repente, o problema da sua coluna, ali, a hérnia, já está causando essas câimbras na perna. Inclusive, na lateral da coxa, tem como é que fala? Eu ia dizer, é que eu lembro aqui do termo técnico, né? Que a gente chama de fascia lata, né? Aquilo ali, às vezes, você tem que liberar aquela, não é uma musculatura, é um tecido, né? Você tem que liberar, senão para aliviar essa dor. O problema está generalizado. De repente, essa dor que você está, essa hérnia de disco, associada talvez aos seus hábitos, está também causando esses problemas no ombro, que também já está gerando essa tendinite. Então, é muita coisa envolvida. Tem que trabalhar o corpo todo para ir ajeitando. Mas ajeita, Lourdes, tá? Ajeita. Tem como arrumar. O princípio é que, quando a gente começa a trabalhar o corpo, e dentro de poucas semanas, tá? Dentro de 15 dias, pessoal, a gente começa a ter
alívio dessa dor. Atendo pessoas que tinham dor 10, grau 10, intensidade 10. De repente começa a trabalhar, fazer o tratamento, cai para 2, e daqui a pouco essa pessoa já não tem mais dor. Então, o caminho é esse, tá? Tem como recuperar. Quando você está numa situação assim mais complexa que a sua, tem que trabalhar o corpo todo, tá? Mas mesmo assim, olha, tem pessoas que às vezes com dor só no ombro, que você vai ver, o problema dela não está só no ombro, não. Está lá no quadril. Aí a gente vai lá embaixo, está lá no tornozelo, tem uma pisada que está torta, né? É uma pisada diferente. E aí a gente tem que consertar lá embaixo também. Não pode só consertar lá no ombro, perfeito? Pessoal, olha, eu gostei muito da aula, tá? Gostei da participação de vocês, né? A Lourdes aqui, né? Contribuindo com a sua dúvida, tá? A gente vai bater um papo legal lá, vou mandar alguns comentários, quero saber mais sobre essas suas dores, tá, Fátima? A gente comunica lá no Facebook, tá? Beleza? Não vai ficar sem ser respondido aí na íntegra, tá? É que a gente está com o tempo aqui já estourado aqui, beleza, pessoal? Quero agradecer bastante a vocês, a todos vocês. Amanhã temos aula de novo às 12h45, tá? Olha, isso aqui tudo é preparação para a jornada Corpo Sem Dor. Tá? E amanhã nós temos aula de novo, beleza? Um abraço a todos, um ótimo dia e até amanhã.